Bom dia! Na Conexão Imobiliária de hoje vamos falar sobre esse assunto que está dominando Maringá, o aumento do IPTU por 30% e como isso tem impacto no nosso bolso e na economia. E para falar sobre isso, convidei o João Adolfo, economista, para tirar todas essas dúvidas para nós. Bom dia, João! Bom dia, Dai. Vamos esclarecer aí com alguns exemplos práticos, né? E já vai falando para a gente, por que esse aumento de 30% no IPTU aqui em Maringá, doutor? Bom, a prefeitura, ela perdeu receita com repasse do IPVA, porque o governo do estado reduziu de 3,5%, agora passa a ser 1,9%, que se tornou a menor no país. Então isso é muito agradável para nós, vai ter uma economia na hora de fazer o recolhimento das guias do IPVA. Entretanto, prejudicou a prefeitura. Uma queda numa receita de 100 milhões de reais, precisou-se fazer algum ajuste de emergência. E como tinha que passar até o último dia do mês anterior, setembro, a questão da votação, né, por conta da lei orçamentária, então eles tiveram que usar da artimanha em elevar a arrecadação via IPTU, por ser um imposto municipal, então já cai direto no caixa para a prefeitura. Então, isso significa que a prefeitura ela tinha uma dívida, né, fez um planejamento financeiro maior do que ele iria arrecadar por conta essas últimas modificações. Então, para isso, precisava arrecadar mais, doutor? Ele já colocou o quanto ia gastar com saúde, educação, segurança, aqueles serviços que são provenientes da máquina pública, e tinha uma previsão de uma determinada receita que iria estar em equilíbrio. Inclusive, Maringá, historicamente, gasta menos do que se arrecada, para ter uma sobra, um resultado, como se fosse um lucro na empresa, onde ele pode investir em estrutura, em colégio, hospital, essas UPAs, né? Enfim, iria comprometer principalmente essa parte dos investimentos, que é depois do custeio do funcionalismo. Então, foi a solução encontrada, elevar o IPTU numa proporção em que conseguisse se atingir um equilíbrio novamente. E de que forma essa mudança vai impactar diretamente no bolso do contribuinte? Posso me utilizar como exemplo? Com certeza. Olha só. Eu e minha mulher temos 2 carros na garagem. O valor é 140 mil pela FIP. Quando eu pagava 3,5% até ano passado de IPVA, vinha R$ 4.900. E agora, uma alíquota de 1,9% vai vir R$ 2.660. Então eu estava feliz, porque era uma economia de R$ 2.240. Entretanto, nós temos 3 imóveis, o valor médio 450 mil, daria 1.350.000, mas o valor venal, que é o apurado na prefeitura, é inferior ao valor de mercado. Eu coloco que seria 1 milhão e ainda aplicava uma defasagem, um redutor de 40%. Então, quando vinha ali a base de cálculo em 600 mil para eu recolher o IPTU, dava 6 mil reais. Com esse aumento, onde a defasagem cai de 40 para 25 e ainda tem a questão do aumento de 5,3 do índice de inflação, IPCA, então vai para 7.900. O que aconteceu? Se de um lado eu tive uma economia no IPVA de 2.240, do outro eu vou ter um desembolso adicional no IPTU de 1.900. Então eu, João Adolfo, ainda estou numa certa vantagem. Tive uma economia de R$ 340. Mas vamos para um outro caso? A pessoa que é inquilino num desses apartamentos que eu deixo alugado. O que ocorre? De repente, até por estar pagando aluguel, ela tem um carro que seja mais modesto, de 40 mil reais. Ela pagando antes 3,5% de alíquota no IPVA, dava R$ 1.400 a guia para ela recolher. E agora vai vir 760 com a redução. Então, ela também se beneficiou de uma economia de R$ 640. O que acontece é que eu, como proprietário, vou ter que repassar esse aumento do IPTU. Então, no final das contas, o incremento de R$ 1.900, se eu dividir pelos 3 apartamentos igual o valor, deu R$ 640. Então, eu repasso para ela e o que acontece? Para a pessoa que mora de aluguel, ela tendo um carro de 40 mil, a economia que se gerou vai acabar sendo utilizada no aumento, no incremento do IPTU. Mas, para mim, na condição de proprietário de imóvel e ainda com veículos de maior valor, veja que nessa conta, e está certo, pessoal, vocês podem fazer, tirar limpo aí numa planilha, no papel e na caneta, ainda sair na vantagem, porque além dos R$ 340, eu repassando o valor de 640 do IPTU nos 2 apartamentos que eu alugo, eu ainda saí num benefício de R$ 1.600 no total. Então, acho que houve toda uma conversa, uma especulação, uma polêmica em cima, mas a gente tem que levar em consideração que todo mundo morando e tendo um carro,
acaba que o IPTU a mais é compensado pelo IPVA a menos. E é por isso que a prefeitura também teve que fazer algo nessa ordem, né? Enquanto aqueles que são proprietários de imóveis, repassando aos inquilinos, pode ser um empresário que aluga uma sala comercial, um barracão industrial, como pode ser uma família vivendo de aluguel. Esses, no final, é que serão mais prejudicados. Mas como eu fiz nesse exemplo aqui, ainda assim, o que vai pagar a mais de IPTU é compensado tendo um carro de R$40 mil, pagando a menos de IPVA. Então, no final, quem sai perdendo mais é quem aluga e não tem nenhum carro, né? Ou um carro com valor bem menor, né? Infelizmente, em termos de justiça social ou fiscal, aqui não foi feita, justamente por isso. Eu fiz o exemplo onde o proprietário ainda conseguiu sair numa vantagem financeira. Já aquilo que parecia ser uma vantagem para a pessoa que tem um carro de 40 mil, ela morando de aluguel, ela perdeu e ficou no 0 a 0. Num segundo momento, a prefeitura vai fazer a revisão daquilo que não é feito há 20 anos, que é um novo recálculo com os critérios adotados para atualizar o valor venal dos imóveis. E olha, gente, com certeza tem terreno aí na cidade que vale 10 milhões de reais e está avaliado por 1 milhão ou menos. E eu também me coloco como exemplo. Dos 3 imóveis aqui, eu tenho um, por exemplo, que está por cento e poucos mil reais e está por 30%, 40% do valor de mercado. Então, eles levam em consideração o bairro, a metragem, o ano que foi construído e coisas nesse sentido. O padrão construtivo também é levado em consideração, se é mais luxuoso, mediano, se é mais popular. Eu acredito que a justiça realmente vai ser feita a partir do momento que, após essas revisões, aqueles imóveis de alto valor que estão recolhendo muito pouco em relação ao que deveria pelo valor de mercado, aí sim é que vai ser elevado e diminuir um pouco essa discrepância que existe entre os imóveis na cidade. E, João, tem muita diferença desse IPTU, esse valor do IPTU de Maringá para as outras cidades, outros estados ou não? Olha, todo município saiu perdendo em relação a esse corte no IPVA, porque uma parte significativa era repassada. O que eu coloco é, eu vi cidades que optaram por fazer de forma gradativa. Vai ter o aumento, mas com um determinado redutor e escalonar aí de uma forma progressiva ao longo de 3 anos, vou colocar. Já tem cidades que não vão aplicar o aumento. Por exemplo, Curitiba, o prefeito bateu no peito que, olha, eu não vou fazer nenhum tipo de mudança no IPTU. Mas conversando ali nos bastidores, identificamos que, na verdade, já houve um aumento significativo no ano anterior, há 2 anos atrás. Então, eu acho que quem não está aumentando para ter essa compensação é porque já fez algum tipo de reajuste recentemente. Então, tem as cidades que estão aumentando, por exemplo, no entorno aqui, me parece Mandaguaçu, Mandaguari, Paissandu, todas também estão indo na mesma ordem, talvez não esses 30%. Então, uma ressalva que eu coloco é, vamos supor que eu tenho uma sorveteria e porventura vem um vendaval e destelha ali, ou cai a fachada e eu preciso urgentemente resolver aquele problema. Eu posso simplesmente falar que o sorvete agora, em vez de R$10, eu vou cobrar R$15? Um solavanco desse vai me atrapalhar. Claro, no caso do prefeito, deu até uma repercussão negativa, ruim para a popularidade dele. Então, se ele quisesse ter contrabalanceado as questões, de repente, eu teria feito algo parcial. E aos poucos ir administrando isso aí. De que forma? Corta um pouco nos gastos, eleva menos na questão do ajuste do IPTU, e se faltasse, que tomasse dinheiro no banco. Mas Maringá, historicamente, tem uma sobra em torno de 150 a 200 milhões. Mesmo que não tivesse reajuste nenhum, ainda ia estar no positivo, obviamente comprometendo a parte dos investimentos. Mas, pessoal, agora já foi feito. Ontem foi votado, foi a segunda votação, e a gente tem que preparar os bolsos. Mas convenhamos, vai ter economia do lado do PVA, e depois, com aquilo que sobrar, a gente vai pagar essa diferença do IPTU, morreu a conta. Ai, perfeito. O senhor explicou perfeitamente para a gente essa dúvida, né? Porque está todo mundo falando sobre isso, é o atual assunto hoje na cidade. E as pessoas precisavam entender também o porquê, né? Não teria outra maneira de fazer essa arrecadação? Teria que ser mesmo esse aumento no IPTU? Sim, porque a prefeitura tem diferentes origens, né, dos recursos. Alguns são próprios, o IPTU e também o ISS. Só que o ISS, convenhamos, ele tem diferentes regras porque a cada tipo de atividade pode variar de 2% a 5%, não é tão simples assim mexer nele.
E o IPTU é rápido. Inclusive, convenhamos, a gente tem que admitir, ele estava em defasagem. Tem que colocar a mão na minha consciência e ver que um apartamento de 450 mil chegar lá por 140 mil é um terço do valor. Então, estava defasado. Aliás, mesmo a aplicação desse desconto dos 40% que existia, que é o que vai ser alterado, estava com valor fora do padrão que é observado no mercado. Então, eu acho que é impopular a medida, ninguém gosta de pagar mais imposto, ainda mais se tratando do Brasil, que existe toda uma crítica em relação a isso, mas como gestor, talvez o prefeito não tinha outra alternativa senão essa. Eu ainda, por conta de preservar a popularidade, ele poderia ter tentado um meio termo, de uma forma gradativa, mas como foi assim decidido e está ali, foi eleito pela maioria, a gente tem que aceitar, acatar e vida que segue. Não é o fim do mundo também, gente. O valor a ser pago a mais não vai comprometer tanto assim o orçamento financeiro e das empresas também, das famílias. É algo que dá para ser assimilado e a gente vai conseguir dar conta. Ai, perfeito. João, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço e sempre à disposição aí para poder trazer esclarecimentos em torno dos números e da matemática. Uma boa sexta-feira e tchau, tchau. Que o João ia estar aí falando, né, sobre a questão do IPTU. O cara paga, por exemplo, 500, 600 reais em Paysandu, por exemplo, no IPTU da casa dele. No imposto do carro, ele paga 3 mil reais. Ninguém reclama de pagar do carro, que é muito mais barato do que a casa e menos importante. O IPTU é importante, gente. É o IPTU que dá para você saúde, que se tiver buraco, você não gosta de passar pelo buraco, você não gosta de ruas esburacadas, você não gosta de ruas mal cuidadas. E nós estamos falando da melhor cidade do Brasil para se viver. Lógico que todo o aumento de custo impacta nas nossas vidas, isso é complicado.